Boa noite. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Boa noite a todos. Bem-vindos para a nossa roda de meditação. Boa noite. Tudo bem? Foram bem de quinta-feira? Boa noite. Boa noite. Um beijo, Gui. Que bom, que bom. Tudo bem por aqui? Muito bom. Então, vão chegando, trazendo a presença. Tudo bem também, graças a Deus. Trazendo a presença, a conexão com você. E já já a gente começa, então. Bom, começamos o ciclo, né? Eu comecei meu ciclo ontem falando um pouquinho sobre luto. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre esse olhar para as perdas. Não é algo fácil, né? Eu acho que é talvez uma das coisas mais... um beijo, saudade também. É algo bem desafiador, né? Quando a gente fala em luto ou quando a gente fala em perda. E eu vou usar hoje, eu estudo, acho que eu já falei aqui, né? Eu faço uma formação hoje em dia de suicidologia, então eu trabalho muito com esse tema, luto. E a pessoa responsável pela minha formação é uma pessoa muito, como é que eu vou dizer? Ela é uma referência nesse tema, no tema de suicídio, enfim. Então eu tenho alguns livros dela e acabei trazendo algumas reflexões desse livro dela, que chama Perdas. O nome dela é Karina Fukumitsu. Então eu vou falar um pouquinho do que ela traz nesse livro, que eu acho que tem algumas falas muito interessantes, tá? Sim, foi mesmo. Bom, situações de perda. Acho que qualquer situação de perda são situações que eu posso dizer de crise. A gente entra numa situação de crise. E como provavelmente vocês já escutaram aqui, existem muitas situações de crise que são pontes, né, para uma transformação. Bom, mas quando a gente fala em perdas, o que eu quero colocar é que, na verdade, na vida, existem perdas assim como existem ganhos, né? E de fato a gente precisa caminhar, né? Fazer esse percurso, fazer esse caminho realmente de aceitar. E eu acho que esse processo de luto, para a gente chegar nesse processo de aceitação, ele requer um trabalho muito ativo consigo mesmo,
né? Porque ontem eu falei dessa essa elaboração, essa reorganização interna, ela vai acontecer de alguma forma, né? Então requer realmente esse trabalho consigo mesmo, tá? Mas um olhar que eu acho que é bem interessante, que existem em vários livros, a gente, acho que a nossa cultura não nos prepara muito, né, para certas perdas, certo? E tem uma frase dela que eu acho que é bem interessante, que se fala: perdas são experiências do nosso viver. Então faz parte da nossa vida vivenciar perdas, né? E se a gente for realmente trazer quantas foram realmente as perdas que a gente já viveu, claro que existem perdas muito mais significativas, certo? E aqui é que tá. Eu entro sempre num processo de luto quando existe vínculo. Na verdade, o que ela fala é que só existe luto se tiver existido um vínculo que tenha se perdido, que tenha se rompido. E aí sim, eu vou entrar no processo de luto, tá? E qualquer perda de vínculo me leva para dor, eu vou sentir a dor, né? E acho que não sei se alguém já leu aqui, a dor emocional, ela se iguala muito com a dor física, né? Tem muito estudo hoje que fala sobre isso. E, de fato, então a gente entra nessa crise de sofrimento, né? Então, uma coisa vai levando a outra e por aí vai. E aí, eu acho que não existe um preparo para se passar por isso. Por isso que a gente chama de processo. Cada um vai fazer o seu processo, né? Mas a gente acha que culturalmente também a gente não existe nenhum preparo para lidar com isso. Mas o fato é que a morte é um caminho que sempre esteve na vida, correto? É que a gente não entra em contato com isso. A gente tem até uma certa resistência em falar, né, sobre isso. É como se a gente se recusasse mesmo, né, a reconhecer que isso faz parte. Então a gente tem uma grande resistência. Eu acho que o que eu posso, né, trazer do meu olhar de experiência, que dentro da clínica existem pessoas que, dependendo ali até, eu digo, da espiritualidade que ela trabalhou, da fé que ela trabalhou, enfim, eu acho que talvez isso coloque essa pessoa num lugar, talvez, de um certo preparo, não sei nem colocar em palavras aqui, mas ela vai vivenciar o luto como qualquer outra pessoa. Mas acho que o processo de aceitação acaba acontecendo de uma maneira melhor. Não sei se essa é a palavra, mas talvez assim, tá? E aí a Karina, ela fala que muitas vezes a gente entra nesse processo maior até de sofrimento, porque, por exemplo, a perda de alguém, primeiro são situações que a gente não escolhe, são situações que a gente não concorda, mas são situações que a gente precisa aceitar. Então, muitas vezes até eu chegar nessa aceitação, realmente leva um tempo, porque eu fico às vezes na revolta, eu fico muito no meu sofrimento, naquele vazio que eu falei ontem, enfim. Então, requer um tempo, né, para tudo isso começar realmente a entrar numa dor mais amena, né, vamos dizer assim. O que mais que ela fala? Então, de novo, luto é um processo. Elaborar essas perdas, né, vivenciadas realmente implica aí
acho que em alguns passos. E ela fala, o que eu acho legal desse livro é que ela coloca talvez esses pequenos passos que a gente vai, e eu do lado de cá, às vezes eu vou tentando acompanhar em que momento essa pessoa ela tá desse luto. Então o processo de luto ele começa com esse reconhecimento, né, dessa perda, reconhecimento do meu sofrimento, da minha dor. Então é realmente entrar em contato com esse luto, tá? Em algum momento eu começo a ir para uma outra etapa que ela chama de processo de cicatrização. Eu acho tão bonito esse nome que ela dá. E aí o que começa a acontecer? Você vai encontrar qualquer coisa que tire você daquele buraco existencial, porque lembra que eu falei ontem, esse vazio existencial, porque muitas vezes essa perda, ela vai muitas vezes me levar para um questionamento assim, maior, né, de que serve a vida, né, por que eu tô aqui. Então é por isso que eu falo de um vazio existencial, porque a gente acaba, né, entrando numa identificação, eu acabo perdendo, sentindo como se eu estivesse perdendo algo em mim também. Então leva um tempo até esse processo de cicatrização ele começar a acontecer, porque é nele que eu começo a encontrar, e aí é qualquer coisa mesmo que me faça encontrar, né, sair desse buraco existencial e me coloca numa rotina. Eu começo a voltar para essa rotina. Pode ser uma rotina, inclusive, diferente, tá? E no momento que eu começo a voltar para essa rotina, em algum momento eu também começo a assumir o controle de novo da minha vida, tá? O que não é fácil muitas vezes, então, porque dependendo da perda que eu tive, às vezes eu retomar o controle da minha vida requer alguma mudança. Não são todas as perdas que requerem essa mudança, mas existem algumas que a pessoa vai necessariamente ter que fazer alguma mudança na vida dela, tá? Então aí é uma exigência grande, né? Muitas vezes as perdas também elas vão pedir um redimensionamento dos papéis. Eu também vou ter que lidar, às vezes, com as mudanças de papéis, os papéis que eu represento, né? Aquilo que eu estava acostumado a ser, a ter, enfim, e criar novas habilidades para desempenhar, às vezes, um papel diferente. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu atendo, que a gente está falando muito sobre isso, porque tempo atrás ela viveu a perda da mãe, tempos atrás ela teve a perda do marido, depois perda da mãe e agora a perda do filho. É muita perda, né? Então são papéis importantes que ela tinha na vida que deixaram de existir, vamos dizer assim. Então, olha o processo, né, de luto dela, o quanto realmente vai requerer dela encontrar realmente novos papéis, tá? E aí eu vou aprendendo a aprender e reaprender, ela fala, ou seja, é realmente aprender a viver uma nova vida ou uma vida diferente, né? E aí isso vai me equilibrando de novo, vai trazendo harmonia, eu vou me centrando novamente, enfim. E aí vou começando a entrar nesse, né, viver a minha vida novamente, de uma maneira diferente. A Karina tem um olhar pro luto, né, para essa dor do luto, que ela fala que a dor, ela ameniza na medida que a gente vai conseguindo transformar ela em alguma coisa. Mas ela sempre vai ficar ali, meio que existindo, às vezes de uma forma muito pequena,
porque a gente já conseguiu transformá-la, mas é como se de fato ela fica ali. Então, por isso que ela chama de cicatriz, né? O processo de cicatrização, porque deixa uma marca, né? E como qualquer cicatriz que a gente tem, muitas vezes a gente vai lembrar daquilo, não vai trazer mais aquela dor, né, daquele momento, mas é uma marca, né? Então eu acho que tem vários olhares dela que eu acho que são muito interessantes. Então por isso que a gente chama de processo, né, de luto, porque realmente existem várias etapas, né, a ser reconstituídas aí durante todo esse tempo, tá bom? Exatamente. Dá um oi. Muito bem. Tem uma outra fala dela que eu acho que é bem bonita, né? Aceitar as perdas significa aceitar a vida na sua totalidade, porque as perdas fazem parte da vida. Então, vamos aceitar a vida nessa totalidade dela, tá bom? Sim, traz medo, traz uma série de emoções, mas é possível, tá bom? Bom, então vamos meditar, que eu já falei muito. E acho que a gente veio pra cá pra meditar, né? Sente-se de uma forma confortável, coluna ereta, relaxe os ombros, alinhe o queixo, repouse as mãos sobre as pernas e respire. Respire profundo, faça uma inspiração profunda e ao expirar, feche gentilmente os seus olhos e ao fechar os seus olhos, abra os olhos da alma, volte o olhar para dentro de si. E respire profundo, devagar e amorosamente. E a cada respiração, você caminha para encontrar seu eu interior, sua essência. Respire. E através da sua respiração, você ancora a conexão com esse espaço sagrado dentro de você. Respire profundo. Relaxe qualquer tensão no seu corpo. Vá serenando seus pensamentos, se mantendo presente através da sua respiração. Respire, sentindo o ar entrando, indo até os pulmões, e sinta o ar saindo. Então, por um instante, fique no seu silêncio, em conexão com a sua respiração e com o seu coração.
E respire profundo e mantenha a conexão com a sua respiração e com o seu coração. Porque hoje vamos olhar para as perdas que fazem parte da vida. E cada perda muitas vezes deixa uma marca, uma cicatriz. E está tudo bem. A ferida mostra a dor que vivemos, mas a cicatriz mostra a força que tivemos para continuar. Então, em contato com o seu coração, reconheça as perdas importantes, mais sentidas por você. E talvez elas tenham deixado marca aí, no seu coração. Respire. E pergunte a si mesmo: o que posso escolher hoje para cuidar melhor dessa dor ou dessa cicatriz? Existe algum gesto, uma lembrança ou uma ação que possa aliviar que caminho, ainda que pequeno, me ajudaria a encontrar um pouco mais de leveza? E nesse momento, permita que a sua respiração seja essa escolha simples. Inspirar cuidado, expirar alívio. Respire, cuidado, expire, alívio. Essa cicatriz não apaga o que aconteceu, mas mostra que sobrevivemos. Mostra que existe vida depois da perda. Então, em conexão com o seu coração, mais uma vez você repete para você: eu reconheço minhas perdas. Eu faço escolhas que me ajudam a cuidar de mim. E eu me permito seguir em frente. Respire, inspirando cuidado e expirando alívio. O convite que eu te faço, se você sentir realmente
esse chamado, você possa colocar a mão no seu coração e fazer uma breve massagem. Respire profundo, devagar e amorosamente. Reconheça algo para agradecer no dia de hoje. Sinta a gratidão. Coloque atenção na sua respiração. Coloque atenção no seu corpo. E no seu ritmo, no seu tempo, vai voltando para o aqui e agora. Assim que se sentir pronto, pronta, amorosamente, vai abrindo os olhos. Gente, massageie o cardíaco quando for necessário, porque eu diria que é algo bem transformador. Muito bom. Seguimos em frente. Eu fiquei com a voz embargada, que acho que todo mundo tem perdas significativas, então não tem como falar sobre tudo isso e não voltar, né? Mas seguimos em frente, com muita força. Obrigada, gratidão, namaskar. Até amanhã. Linda sexta-feira a todos. E amanhã a gente se encontra aqui. Beijo no coração.